em João capítulo 6, versículos 15 a 18. João capítulo 6, versículos 15 a 18, nós lemos: Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar, e tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera ter com eles, e o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Se prepare para o milagre dessa noite. Se prepare para aquilo que Deus tem para falar a você nesse momento. Feche os seus olhos. Vamos orar? Bondoso Pai, olha essa igreja lotada, Senhor. São jovens, de todas as idades, com todas as experiências, tão únicos e singulares quanto suas próprias digitais. Vieram até a sua casa esta noite porque, mais uma vez, querem conhecer mais um milagre do livro de João. Um entre tantos inúmeros milagres que Cristo fez, mas que foi escolhido para nos dar uma lição prática, nos mostrando, Senhor, algo imprescindível para a vida cristã de um jovem que quer ser poderoso. Que o Espírito Santo, mais uma vez, fale ao coração. Use lábios impuros para transmitir uma mensagem perfeita, uma verdade eterna. Mostrar um Deus que nos ama, mas também um Deus que quer ser único. Que nesse momento os céus encostem a terra, Senhor, e que aqui estejamos bem pertinho de Ti, em nome de Jesus, amém. Carpe diem. Alguns anos atrás a sociedade brasileira e mundial aprendia esta palavra, Carpe diem. Os jovens estavam acostumados a tantas expressões, mas um filme entrou nas telas de cinema de todo o mundo, trazendo como frase principal, Carpe diem. Já fazem mais de 15 anos que esse filme entrou nos cinemas desse mundo. E você deve ter assistido por televisão, por vídeo, cassete ou DVD, enfim, alguém dizendo, Carpe diem, quer dizer o quê? Curta a vida. Carpe diem fez parte de um filme chamado Sociedade dos Poetas Mortos, um dos grandes filmes que mostra a juventude e a educação. E como tradução dessa palavra latina, Carpe diem significa curta sua vida, faça algo espetacular no dia de hoje. Não perca nem um minuto das suas 24 horas, porque Carpe diem quer dizer curta o seu dia, faça algo incrível, descanse, brinque, pule, jogue bola, dê abraço, sorria, mas curta o seu dia, Carpe diem. Aquele dia tinha sido fantástico. Se há um dia que foi Carpe diem para Pedro, para João, para Judas, para Tomé, foi aquele dia. O milagre de ontem você viu comigo Jesus fazendo algo fantástico. 4 evangelhos retratam exatamente o que Cristo fizera. 10 mil pessoas famintas e de repente 10 mil pessoas não aguentam mais comer os 5 pães e 2 peixes daquele desbravador. Carpe diem. Pedro está encantado. Os discípulos começam a ficar extasiados e cansados. E a multidão, meus jovens, não se dispersa. Que estranho, todos alimentados, mas ninguém vai embora. Um começa a olhar para o outro, e dizer, que Deus é esse? Essa semana você está vendo comigo, que Deus é esse? Lembra sábado quando Cristo foi às bodas de Caná, transformou água em vinho para lhe dar uma lição? Se na tua vida as coisas vão de mal a pior, quando Deus chega, Ele sempre dá o que tem de melhor. Daí comigo no domingo fomos ao tanque de Betesda e vimos um homem que voltou a sonhar, porque o mais gostoso do sonho, juventude, não é quando você acorda, mas quando através de Jesus este sonho se transforma numa realidade. Aquele pai, por causa da fé e da falta de fé, quase perde seu filho, mas nos mostrou através do milagre do filho do oficial, que o jovem do século 21 não está precisando de mais fé, mas sim estamos precisando de uma fé mais profunda, que não dependa de ver para crer. E ontem, juventude, o que nós vimos senão um Jesus que pega 5 pães e 2 peixes, multiplica para a multidão, mas quem entregou? Os discípulos. Deus é quem multiplica os pães, mas somos nós quem ajudamos a distribuir. Você entregou seus pães de ontem para hoje? Ou será, jovem, que você não convidou ninguém para vir na semana de oração contigo ainda? Se não convidou, convide para amanhã. Comece a entregar seus pães.
Porque Deus precisa dos jovens para que os jovens se tornem mais influentes na igreja. Para que você, trabalhando por essa igreja, sinta um cristianismo muito mais verdadeiro. E agora você percebe aquela multidão que não vai embora. Um cutuca o outro, começam a fazer rodinhas, mães com filhos, ninguém vai embora. E Jesus começa a se afastar, e Pedro agora está encantado, porque ele começa a ouvir nas rodinhas: que homem é esse? Que homem é esse? Ele pegou pães e começou a multiplicar 40 mil pães. Que padaria ambulante é essa? Milagrosa. Que homem é esse? Será que ele não pode multiplicar espadas? Que homem é esse? Será que não pode multiplicar escudos? Será que não pode multiplicar lanças? Que homem é esse? Será que esse não é o Messias? Pedro acha estranho, mas começa a perceber em cada rodinha, uns comentando com os outros e dizendo: talvez seja o Messias. Messias, 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 Messias. A multidão começa a se empolgar. Aquelas 10 mil pessoas não se separam, porque o povo inteiro se une, porque começa a perceber que Jesus era muito mais do que imaginavam. Quem sabe seja esse o grande prometido das profecias, quem sabe seja esse o grande Messias. E a multidão agora começa a gritar em peso e em coro: este é o Messias, vamos coroá-lo. Pedro, afobado, chega para Jesus: mestre, você não vai acreditar. E Jesus olha: o que, Pedro? Chegou o momento, Senhor. Do que, Pedro? Chegou o momento da coroação. A multidão está gritando o seu nome, não pode ouvir, mestre. Jesus sabia, estava ouvindo. E Pedro agora gaguejando, apavorado, feliz da vida, empolgado, diz: Senhor, é o momento do sucesso. Sucesso? Todos querem o sucesso. O difícil é manter-se no sucesso. Semana passada a revista Exame mostrou para o Brasil inteiro qual é a empresa número 1 escolhida, a empresa do ano. Em 2004, a Gol, Aeronaves, Transportes Aéreos. O presidente da empresa Gol, chamado Constantino de Oliveira Júnior, foi perguntado: como é que você se sente sendo a empresa número 1 do Brasil escolhida pela revista Exame no ano de 2004? Sucesso. Sua empresa está no topo. Sabe o que ele respondeu? Difícil como chegar lá, não é tanto quanto se manter lá. Mais difícil do que chegar no topo é se manter no topo. O sucesso é assim. E Pedro percebera que nem no topo tinha chegado, porque agora Pedro percebe que 10 mil pessoas querem levar Jesus nos ombros, não para ser a empresa do ano, mas para ser o Messias prometido. Mestre, chegou o momento, Messias, querem te levar nos braços. E sabe o que Cristo faz? Algo que apavora os discípulos. Dá um passo para trás, olha para os 12 discípulos e diz: dispersam a multidão, a festa acabou. Pedro agora é o mais empolgado e insistente: mestre, você não está entendendo, você acabou de fazer um milagre inacreditável, todos querem te levar nos braços, chegou o momento de dominarmos o planeta, mestre, você é o Messias. E Jesus interrompe Pedro. Um olhar profundo e divino atravessa a alma de Pedro, e ele diz para os discípulos: não questionem minha ordem, dispersam a multidão, a festa acabou. Pedro tenta insistir mais uma vez, mas percebe que a divindade se irradia, a humanidade está lidando com o próprio Deus. Dispersam a multidão, a festa acabou. Os discípulos não entendem, voltam para a multidão e diz: pessoal, chega de aclamação, podem ficar quietos, guardem sua voz no bolso e voltem para casa. Mas como assim? Ele é o Messias? Não, talvez não seja, não sei. A verdade é que não vai ter nenhuma aclamação aqui, voltem para casa. Meus irmãos, se preparem para o milagre de hoje. A multidão começa a se dispersar. Cristo dá ordem para os discípulos que não entendem nada, chegam para a multidão e dizem: parem, voltem para casa. Olham para Jesus e de repente Jesus sumiu. Multidão sumiu, Jesus sumiu, estão só os 12, Pedro que era o mais empolgado, depois o mais entusiasmado, o mais insistente. Agora Pedro não entende nada. Sabe para onde foi Jesus, queridos jovens? Subiu a montanha para orar. Sabe por que Jesus sabia o momento certo do sucesso exato? Porque Jesus tinha o segredo para o sucesso espiritual. Falo para jovens de 23 anos, 25 anos que querem o sucesso na vida: não é pecado você querer ter o sucesso, contanto que o seu sucesso seja alcançado de joelhos dobrados, querido jovem. Cristo, aquele que não deixou 10 mil pessoas passarem fome um dia sequer, passou 40 dias em jejum, em comunhão com o Pai, para saber a hora de dizer sim e para saber a hora de dizer não.
Falo para chefes de família, para empresários, para pessoas cujas ordens definem empresas. Eu digo a vocês, querem saber o sucesso para vocês? Querem saber como é que vocês vão dizer sim e não na hora certa? Oração. A oração é o segredo dos gigantes espirituais, queridos jovens. Oração era o segredo de um homem chamado John Wesley, que pregava 500 sermões por ano. Caminhava 7.000 quilômetros por ano. Um homem assim, um herói espiritual, sabe qual era o segredo dele? 4 da manhã levantava para orar. Será que a gente faz isso? Eu também paro para pensar. Um outro herói espiritual, Martinho Lutero, um grande revolucionário. Um homem cujo mundo nas trevas foi trazido à luz pela ousadia de um jovem que soube dizer: eu volto à Bíblia, somente às Escrituras. Escandalizou o mundo. Quer ter o sucesso espiritual de Martinho Lutero? O segredo dele, às vezes acordava de manhã e escrevia no seu próprio diário: hoje eu tenho tantos compromissos, tantas mesas diretivas, tantas comissões, tenho que atender tanta gente, eu tenho que fazer tanto trabalho naquelas máquinas, eu tenho que correr tanto na minha escola, que hoje eu tenho que passar pelo menos 2 horas orando e conversando com Deus. Juventude, o segredo espiritual do jovem moderno é a oração. Jesus sabia o momento certo da coroação, porque Jesus sabia que a coroação seria através da cruz. Sabe por quê? Porque Jesus tinha comunhão com o Pai. E eu te pergunto, jovem, depois de tantas noites juntos, apelos aceitos, será que você está gastando mais tempo com a oração? Você nunca vai ter sucesso espiritual se você não orar. Você nunca vai ser um líder nesta igreja real e decente se você não orar. Você nunca vai entregar seus pães da forma exata se você, jovem, não gastar tempo conversando com Deus. E a gente corre, às vezes esquece que a oração é o segredo do sucesso espiritual. Enquanto Jesus lá em cima da montanha voltava a orar e conversar com o Pai, lá embaixo no pé do monte, na beira do mar, sabe o que estava? Um grupinho de homens lombada, como no tanque de Betesda, em pé, mas com o astral deitado. Eram os discípulos que não entenderam mais nada. Como é que Jesus não aceita? Eu posso imaginar o burburinho dos discípulos. O que aconteceu com o mestre? Nós estamos com ele há tanto tempo. Chegou o momento de todos o aclamarem rei. E nessa hora, Jesus dá um passo para trás. Os discípulos não entendiam. Não entendiam a ponto, meus queridos jovens, de achar que este Jesus não se encaixava. Pedro, que antes era o mais empolgado, depois o mais entusiasmado, depois o mais insistente, agora Pedro é o mais melancólico, que diz: mas esse mestre agora não se encaixou com as minhas expectativas. Peraí, se é o mestre, se é o Messias prometido nas profecias, por que ele deu um passo para trás na hora que era para receber a coroa? Jesus surpreendendo a Pedro e a todos os discípulos, porque Jesus tinha outros planos, sua missão era outra, mas os discípulos não entendiam. E sabe o que o Espírito de Profecia nos conta, jovens? Que naquele momento os discípulos começaram a questionar a Jesus, começaram a achar estranho a atitude de Jesus, começaram a dar espaço para questionamentos e dúvidas, a tal ponto que começaram a questionar as credenciais messiânicas de Cristo, a tal ponto de dizer: Pedro, que antes era o mais entusiasmado, o mais empolgado, o mais surpreso, o mais decepcionado, o mais melancólico, agora Pedro se transforma o mais crítico. Eu não entendo esse mestre. Eu deixei tudo, eu mudei minha vida, mudei minha profissão, e agora eu começo a acompanhar um homem que é para ser o grande Messias, e de repente este homem, na hora de ser coroado, dá um passo para trás. Que homem é esse? Juventude, nunca vamos imaginar o que Pedro falou naquela tarde. Começaram a dar espaço para as críticas, começaram a dar vazão para a dúvida, a tal ponto de que eles olharam para o mar e começaram a pensar: talvez este Messias não seja tão garantido quanto o mar que a gente conhece. Eu abri mão do mar por causa deste Jesus, e agora Jesus não aceita a coroação. Vamos voltar para o mar, porque o mar a gente conhece melhor. Pedro era um pescador, todos os discípulos conheciam o mar da Galileia. E a Bíblia nos conta que os discípulos entraram naquela canoinha e começaram a remar. Entraram no coração do mar, e quanto mais remavam, mais a língua se afiava. Ao ponto de, dentro daquele mar, começarem a destruir, começarem a criticar, começarem a envenenar. A ponto dos demônios parecem ter descido na língua de cada discípulo e criticavam, ao ponto de dizer: esse Jesus não é o Messias. Quem sabe este Deus seja um próprio enganador. Quem sabe esse Jesus seja um impostor. Quem sabe esse Jesus seja um mentiroso. Jovens, é incrível como a gente, quando começa a falar demais, acaba falando demais mesmo.
Dá espaço para a sua língua, que logo você é atraído por ela. O milagre de hoje nos preocupa um pouco, sabe por quê? O pecado nos trouxe a habilidade de falar demais. Os discípulos começaram a criticar, a ponto de negar, a acusar, a difamar, a se frustrar, tanto que agora Pedro é o mais crítico de todos. Não esqueça o que eu vou lhe falar agora. Crítica não é dom, crítica não é talento. Sabe o que é a crítica? Crítica, meus jovens, é a cocaína das emoções. Crítica vicia, a crítica empolga, porque a crítica ela se alimenta, a crítica se autoalimenta, e quanto mais você começa a falar de alguém, mais você curte falar desse alguém, e de repente você percebe congregações inteiras parando de crescer, por causa de um pecado chamado crítica. Ali estava um barquinho de homens que remavam e falavam demais, remavam e criticavam os outros, remavam e questionavam o próprio Deus. E eu tenho medo de alguns cristãos, que é muito fácil criticar, do que se colocar no lugar daquela pessoa e viver a pele dela. Igreja, somos uma família de pecadores. Use a tua língua para construir virtudes, não use da tua língua para destruir a autoestima das pessoas. Mas a crítica vicia, e lá estavam agora os discípulos criticando, a tal ponto, que Deus arranjou alguma coisa para eles fazerem. Você acompanha comigo o milagre, o que aconteceu? Enquanto eles estão remando, de repente, no coração do mar da Galileia, o clima fecha, as estrelas desaparecem, a lua se esconde e o mar começa a ficar um pouco mais borbulhante. As ondas vão ficando um pouquinho mais interessantes. E de repente Pedro, com seus remos, olhando para os seus colegas, fiquem tranquilos, o mar a gente conhece, deve estar chegando uma chuvinha, porque ele é um impostor. Eu posso imaginar Pedro falando demais. E você sabe o que aconteceu? Não fechou o tempo apenas por uma chuvinha. O que aconteceu, juventude? Desabou uma tempestade. Mas uma tempestade tão intensa, como os discípulos até então não tinham visto. Agora começaram chicoteadas em forma de água. Eles começaram a remar e as ondas começaram a ficar mais altas. As ondas de baterem apenas na proa do navio começaram a passar por cima deles. E as ondas começaram a envolvê-los cada vez mais. E agora ninguém para criticar, ninguém lembra de falar demais. Todos querem salvar a própria pele. E os discípulos começam a remar, desesperados e lutar contra as águas. Mas o Espírito de Profecia nos diz que naquele momento desabou uma tempestade tal que parecia que o próprio inferno estava controlando a tempestade. Relâmpagos extravasavam no céu. O vento vinha em forma de um golpe para eles. Eles começaram a perceber que é uma tempestade diferente, como eles não tinham vivido. Mas espera aí, de repente Pedro lembra, Jesus deve estar em algum canto do navio. Lembra aquela vez que ele acalmou a tempestade? Jesus não entra no barco de gente crítica. Procuraram Jesus em cada canto do barco. Ele deve estar deitado, deve estar encostado em algum canto. Procurem Jesus, porque ele já nos tirou uma vez dessa, vai nos tirar de novo. Jesus não entra numa igreja de críticos. E meus jovens, Jesus não estava naquele barco. E agora os 12 discípulos que falaram demais. Pedro, que era o mais empolgado, depois o mais empolgado, o mais entusiasmado, depois é o mais melancólico que não entende nada, depois é o mais crítico. Agora Pedro é o mais desesperado para salvar a vida. Rema que nem doido, rema que nem um maluco como nunca. Um homem forte, de certo, sarado pelos anos de pescaria. E Pedro tenta, junto com Tiago, junto com João, vamos lutar, essa tempestade não pode ser mais forte do que nós. Mas era muito mais forte. E você sabe o que aconteceu, queridos jovens? No coração daquele mar, estava uma canoinha com 12 homens, a ponto de morrerem, porque não tinham condição de enfrentar aquela tempestade. A tal ponto que passou 1 hora, passou 2 horas, e aqueles homens emagrecendo de tanto esforço que estavam tendo, percebendo que não estavam dando conta da tempestade, porque aquelas ondas estavam sendo mandadas pelo próprio inimigo, o rei da crítica. E jovens, cuida com aquilo que você faz com a tua vida e com a tua língua. Eu não me assusto quando vejo a vida de alguém que fala demais começar a dar errado. Cuidado. Os discípulos estavam recebendo uma lição como nunca. No dia onde o céu baixar a terra e Jesus multiplicara pães, eles imaginavam que isso significaria uma coroa de ouro na cabeça. Foi o mesmo dia que eles aprenderam uma lição do que é duvidar de Deus. Desesperados, tira balde dentro da água, tira balde dentro do barco, jogue água para fora, por favor nos ajudem, nós vamos morrer. E de repente todos aqueles pescadores estavam a ponto de morrer fazendo exatamente o que mais sabiam, o mar. Pedro,
o mais empolgado, o mais entusiasmado, o mais decepcionado, o que não entendia nada, o mais crítico, o mais medonhamente crítico, depois passa a ser o mais lutador contra os mares, o mais batalhador contra as ondas, e de repente agora Pedro é o mais desanimado que diz, chega de lutar. Não adianta. Deus sumiu, Jesus não está no barco, deixa que as ondas te levem. Nós vamos morrer aqui no coração desse mar. Valeu a vida, valeu os amigos, os remos são jogados para dentro do barco e eles param de lutar enquanto os demônios reinavam naquela tempestade que riscava relâmpagos nos céus e gotas imensas caindo na cara deles, e eles sentindo cada vez mais o pavor da morte chegando exatamente no lugar onde eles mais conheciam, o mar da Galileia. Que milagre! Pedro espera, João espera, Tiago espera, Jesus deve estar em algum lugar. Jovens, já teve a sensação de você remar a tua vida? E às vezes parece que Deus sumiu? Já teve a sensação de você às vezes esperar que Deus esteja no barco, mas às vezes Deus não está? Qual é a sensação que você tem quando faz papel de bobo? Eu não sei a tua, mas eu sei a minha. Poucos anos atrás eu estava colportando, e eu nunca contei a história, na frente de tantas pessoas que trabalham com publicações de colportagem, mas meu primeiro ano de estudo no NASP foi recheado naquelas férias de julho com a minha primeira experiência de colportagem. Sou filho de obreiro, meu pai é pastor. Mesmo assim, no meio do ano, meu pai disse, filho, vá ter uma experiência de colportagem, porque você precisa para o teu ministério, e como eu precisava. Talvez, jovem, se você não tem condição de pagar seus estudos, Deus tem um plano para o universitário cristão que quer arranjar uma forma de pagar seus estudos, uma missão, um ministério chamado colportagem. Livros abençoados por Deus, onde você consegue o teu próprio estipêndio. E não é fácil, mas vale a pena. Mas eu me lembro naquela colportagem quando fomos a Paranaguá. Minha primeira experiência de colportagem. Paranaguá, litoral do Paraná, ano de 1995, invernão. Agora estou falando aqui no meio de colportores e que conhecem colportagem. Sabem muito bem que não é fácil. Você pensa que eu sou extrovertido para falar, mas eu sou radicalmente introvertido para vender. Faça negócios comigo porque você vai sair ganhando. Não sou bom vendedor e assumo isso em público. Para mim, era difícil às vezes fazer aquela oferta, e para mim era um bloqueio às vezes esperar a pessoa fazer o pedido, eu achava que não ia fazer, e era um trauma que foi vencido, mas não era o meu forte. Colportagem, éramos 23 teologandos em Paranaguá, todos do primeiro ano, inclusive alguns amigos meus, que até hoje estão espalhados aí pelo Brasil, pastores, e ali estávamos nós colportando nas primeiras férias. O líder da equipe era um gaúcho, que tinha um jeito muito interessante de lidar com a gente. Quando eu conto isso lá, eles ficam meio bravos. Mas a verdade é que ele tinha um jeito peculiar de tratar conosco. Acordava a gente 5:30 da manhã, numa casinha pequenininha em Paranaguá. Nos levantava ali e dizia, vamos, escovem os dentes, lavem seu rosto e venham para o café da manhã. 6 horas, todo mundo comendo o seu desjejum, sozinho ali, seu espaço na geladeira, com o nomezinho de cada um, se vira. 6:30 era a hora do culto. A gente fazia o culto, ele cantava junto com seu violão, tocava para nós. 6:45, escovem os dentes mais uma vez e venham para a saída. 6:50, era britânico os horários, nunca vou me esquecer. Ele abria a porta daquela casa, a névoa do inverno lá no litoral do Paraná. Saíamos todos em filinha, eu geralmente era o último que saía. Atrás de mim ele fechava a porta e dizia, colportem e vendam livros. Eu volto a abrir a porta desta casa às 9 horas da noite. E era a nossa alegria colportar o dia inteiro, independente do que quer que fosse. Quem colportou sabe qual é o pior dia de colportagem. Não é o domingo, que no domingo você pega todo mundo em casa. Que dia é? Segunda-feira, às 8 horas da manhã, você na rua para bater de porta em porta, olhando aquela névoa e dizendo, o povo está dormindo. Se está em casa, está de ressaca. Se não está, é porque já foi trabalhar. De qualquer forma, você vai pegar gente mal-humorada. E era segunda-feira. E nunca me esqueço daquela segunda-feira, quando eu fui bater naquelas portas daquela rua. Várias casinhas, Paranaguá, litoral. Fiz uma oração, como todos os colportores, e bati na primeira casa. Não atendeu. Ok, fui para a segunda casa, bati, me empolguei um pouco mais, bati palma com mais forte, mais força, e de repente lá de dentro acendeu uma luz. Opa! Acendeu uma luz e não apareceu ninguém, porque lá de dentro veio um grito. O que é que você está me fazendo na minha casa aqui às 8:10 da manhã de segunda-feira? Eu atrás do muro disse, nada, próxima.
Bati com mais vergonha, a autoestima foi caindo, e daí eu batia, que era uma casinha meio amarelinha, até hoje eu me lembro, abriu a porta, e meus jovens, não estou exagerando não, abriu a porta, e uma mulher atrás da porta, que devia pesar 347 quilos, ela abriu e disse, a minha casa, segunda-feira de manhã, eu falei, foi engano, próxima. E foram assim 4 casas, até o ponto que eu me senti totalmente desanimado. Eu falei, hoje não é o dia de comportar. Todo comportor tem essa história para contar, né? Fui em 6 casas, ou não atenderam, se atenderam, atenderam mal, e teve a 7ª casa. A oração do anjo, né? 7ª casa, Senhor me ajuda. É uma casa azul. Bati, mas já bati atrás do muro, escondidinho, miudinho, né? Quando eu bati a palma, abriu-se a janela. Abriu a janela, eu saí correndo. Mas lá de dentro apareceu o rosto de uma jovem, como eu nunca vi na minha vida. Uma jovem que devia ter seus 35, 40 anos. Digo que eu nunca vi na minha vida, porque naquele momento que eu já estava bem decepcionado e frustrado, ela abriu e veio um sorriso em forma de uma pancada de sol, dizendo, jovem, o que foi? Eu falei, o que foi comigo? Sim, você veio falar comigo? Eu comecei a falar, sim. Então ela me quebrou, porque ela perguntou, você veio vender livros para mim, não veio? Eu olhei para ela e falei assim, agora acabou a introversão total. Sim, vim vender livros para você. E ela disse, eu sabia, eu estou esperando você já faz alguns dias. Pode entrar que eu tenho todo o tempo do mundo para ouvir a sua oferta. Meus jovens, ela não abriu a porta porque eu pulei. Eu pulei o muro, entrei na casa dela direto. A minha oferta durava 7 minutos e 30 segundos. E não me interrompa, porque se você me interrompesse, eu tinha que recomeçar, porque era tudo decorado. E eu falei, agora eu vou sentar aqui e vou falar tudo para ela. Ela disse, só espera um pouquinho que eu vou terminar de lavar a louça e eu já volto depois da louça para te ouvir. Sentei naquele sofá chegando no Japão, né, que eu fico. Foi quando eu percebi que eu não estava sozinho na sala. No outro canto da sala, o mais educado de todos os senhores que eu já vi na minha vida. Um homem que olhou para mim, sorriu, óculos de gente um pouquinho mais idosa, devia ter seus 70 anos. Eu olhei e pensei, agora a timidez foi embora. Enquanto ela lava a louça, eu vendo para ele, depois eu vendo para ela e vendo para os dois. Fechei 2 coleções no dia, estou feito. Comecei a oferta. E aquele senhor sorriu, abanou a cabeça, e eu continuei a oferta. Ele continuou sorrindo e concordando, eu continuei a oferta. Passei o primeiro livro, não me interrompeu. Continuei, passei o segundo, não me interrompeu. Fui no terceiro, e ele sorria, concordava. Eu disse, yes, agora eu vou vender tudo. Peguei o talão de pedido, no momento que eu tremia, coloquei no colo dele, ele sorrindo, abanando com a cabeça, e eu feliz da vida. Nesse momento eu tirei a caneta e pus em direção a ele, congela a imagem. Porque nesse momento apareceu a mulher da cozinha. Pôs uma mão na cabeça, outra no umbral da porta e disse, jovem, o que é que você está fazendo? Eu olhei para ela e disse, estou vendendo saúde para esse educadíssimo senhor. Ela olhou para mim, abanou a cabeça, assim, e disse, educadíssimo senhor, esse senhor é meu pai, tem 73 anos e é completamente surdo. Meus irmãos, já teve a sensação de fazer papel de bobo? Já teve a sensação de você falar e não ser ouvido? Jovens, às vezes passamos a vida falando assim, e agora você vê comigo que lá estavam os discípulos, remando a vida toda, remando, e onde está Deus? Será que Deus não vai me perdoar e não vai me ouvir? Será que Deus, mesmo depois da crítica, depois dos meus erros, não vai ter misericórdia e voltar a me ouvir? Jovens, no milagre de hoje você vai perceber o que acontece. O que acontece, meus irmãos? Naquele momento, quando os discípulos menos esperavam, no meio daquela tempestade inteira, acontece o quê? Aparece no fim de tudo, Pedro, que antes era o mais entusiasmado, mais empolgado, mais desanimado, mais crítico, mais lutador, quase morrendo, desanimado para morrer de vez. Agora Pedro cutuca João, que cutuca João, Tiago, e eles olham. O que foi, Pedro? E ele pergunta, já chegamos na terra? Não, Pedro, nós vamos morrer aqui no meio do mar. Nós já chegamos na terra. Não, Pedro, nós estamos no meio do mar da Galileia, nós vamos morrer todos aqui agora. Então Pedro, tremendo, só aponta um vulto que estava aparecendo no meio do mar. Jovens, o que acontece senão em João 6,19? Tendo navegado uns 6 quilômetros, 400 metros, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram o quê? Possuídos de temor.
Não pense que Pedro percebeu que era Jesus. Não pense que Tiago entendeu que era Jesus. Não pense que João entendeu que era Jesus. Pedro apenas grita: gente, isso aí é um fantasma. E agora aqueles homens no meio do barco, no coração do mar da Galileia, estão morrendo de medo de terem visto um fantasma. Imagine homens pescadores pesados como Pedro, devia pesar seus 90, 100 quilos, não sei. Gritando, tremendo, feito vara verde: nós estamos vendo um fantasma. Mas jovens, quem era esse fantasma, jovens? Jesus. Essa noite é um espetáculo. Os discípulos não perceberam que era Jesus, porque os discípulos pensaram que era fantasma. E jovens, eu quero essa noite falar para você sobre o perigo de alguns jovens que estão confundindo Jesus com fantasmas. Jovens que estão começando a olhar mais o mundo fantasmagórico, ectoplásmico, do que o mundo cristão. Nós somos a geração Ghost, somos a geração Gasparzinho, somos a geração Enigma da Libélula, somos a geração Os Outros, somos a geração O Chamado, somos a geração Do Outro Lado da Vida, e tantos outros filmes que mostram que talvez exista um mundo de fantasmas para você acreditar. Essa noite eu quero lhe mostrar o perigo de alguns jovens que talvez esteja Jesus do teu lado e você confundindo Jesus com um monte de coisas fantasmagóricas que aparecem nesse mundo. Estou falando de um mundo, juventude, onde o ocultismo parece vender muito mais do que o realismo do cristianismo. Jovens que estão se metendo em leituras como esta. Pais queridos, cuidem com o que seus filhos estão lendo. Estão dizendo por aí que aquele que não é feiticeiro, aquele que não é bruxo, aquele que não voa em vassouras é trouxa. Nunca se vendeu tanto livro para criança como com a série Harry Potter. E nós que temos livros fantásticos, livros maravilhosos, percebemos a dificuldade que é mostrar a verdade para a nossa gurizada. Uma mulher chamada J.K. Rowling inventou uma série que hoje em dia nossas crianças estão confundindo Deus com fantasmas. Vendeu mais de 200 milhões de livros, 500 milhões de acessos online. O último livro em português, Ordem de Fênix, vendeu 300 milhões de livros só na primeira edição, contendo quase 900 páginas, com letrinha paica 12 e sem uma figurinha. E as crianças de 7 a 10 anos estão lendo um livro desse tamanho em menos de 2 semanas. O que está acontecendo? Nunca se vendeu tanto. Superou a venda de CDs. Britney Spears, Madonna não venderam tantos CDs quanto J.K. Rowling vendeu o livro Harry Potter. Isso nunca aconteceu. E sabe o que a própria escritora diz? Se você escreve um livro para crianças, você tem de ser um impiedoso assassino. Ainda a série nem terminou e vai render muito dinheiro em forma de livros, em forma de capas de caderno, em forma de canetinhas e lapiseiras e em forma de filmes. Jovens, eu me preocupo com o mundo onde as crianças estão brincando com cartinhas que zombam de Deus, brincando com demônios, monstros e forças malignas. O problema maior hoje não é o baralho. O problema maior hoje são crianças usando cartinhas como Yu-Gi-Oh! Que você vê em todas as escolas, que você vê como uma febre para garotos e garotas de 7 anos ou menos brincando que o meu demônio é mais forte que o teu. E daí crescem um pouco e vem um outro tipo de jogo, de cartas que também mexe com o mundo das trevas. Feitiçarias, mundo dos poderes, um jogo chamado Magic. Talvez esteja sendo bem seletivo hoje em algumas demonstrações, mas sei que existem jovens que sabem o que eu estou falando. Talvez não seja nem Yu-Gi-Oh!, nem Magic, nem Harry Potter, mas um outro vício que está entrando na mente de nossos jovens. Estou falando de Dungeons and Dragons, GURPS, RPG, Role Play Games, etc. Como aluno de publicidade, é claro que eu sei do que eu estou falando. Não existem jogos que envolvam mais a criatividade mental do que jogos assim. Mas fui visitado um dia por um diretor de clube de desbravadores em Porto Alegre que disse: pastor, me ajuda. Por quê? Os meus próprios diretores associados, marmanjões de 23 anos, começam o sábado a jogar RPG e vão jogar até as 8 da manhã do domingo, quando saem para ir para o clube. Então eu comecei a pesquisar um pouquinho mais o que existe no RPG. Jovens, se vocês me mostrarem um jogo que não mexa tanto com a violência, que não mexa tanto com feitiçarias, que não conte história de vampiros, draconismos e etc. Jogos que não mexam com a feitiçaria de uma forma tão forte como eu tenho um livro mestre para entender alguma coisa e você percebe de uma forma tão real para você fantasiar e imaginar na tua criatividade jogar GURPS, ok, mas você não vai encontrar. Aqui estão apenas algumas demonstrações de personagens que a televisão e que o cinema explora do RPG e que o RPG explora do cinema. E hoje em dia faz parte do jovem moderno a criatividade de brincar com jogos de papéis. Cuidado com aquilo que utiliza sua mente. Jovem, cuidado com aquilo que você gasta seu tempo.
quando você percebe alguns jogos que mexem com personagens assim, eu me preocupo um pouco, o que você está gastando com o teu tempo? Pastor, mas é 100% pecado? Não. O problema das tentações do diabo para o jovem do século 21, não é que nós lutamos contra o bem e o mal. Nós lutamos do bem contra um montão de bem, só que uma pitadinha de mal. Jogar criatividade, nenhum problema, desenvolva suas faculdades mentais, mas quando você gasta tempo apenas com forças, poderes e trevas, essa pitadinha de mal estraga tudo. O diabo é o maior especialista em pegar 1 milhão de coisas boas e pôr uma coisa ruim, e com isso ele estraga tudo, e você acha que é 10 mil jogar. Cuida, jovem. Cuida com aquilo que está influenciando você. E talvez você curta muito saber o futuro, curta muito mexer com bolas de cristal, com forças das trevas, com aquilo que a tua mão desenhou para o teu futuro, com aquilo que você gasta em relação às pessoas que sabem da tua vida. Eu me preocupo, querida igreja, com você que talvez esteja gastando mais tempo com forças sobrenaturais do que com a força natural que vem do céu de um Deus que nos ama. E daí Deus aparece em você, e você ainda continua crendo em trevo de 4 folhas, e ainda continua crendo no poder das coisas ectoplásmicas e fantasmagóricas. Fala-se tanto em nova era, mas jovens, nova era é uma das facetas do diabo para atrapalhar a tua vida. Às vezes em alguns jogos inofensivos estão entrando mensagens perigosas que transformam Jesus num fantasma. Recebi esse convite ano passado, quando estava na semana de oração aqui em São Paulo, primeiro encontro brasileiro de ocultismo, e ali estava Wicca, telema, vampirismo, reiki, ufologia, cambala, xamanismo, angiologia, obiose, espiritismo, feng shui, cromoterapia, etc. E aqui embaixo, além dos tipos de música, grupos de RPG. E jovens, tem inúmeras histórias depois para contar a vocês, de jovens cuja criatividade está sendo ceifada pelo inimigo por gastarem muito tempo com coisas ofensivas. E então você lê a Bíblia, e você perde a graça de ler a Bíblia. Você olha a palavra de Deus e você não percebe a presença de Deus. E me preocupa um pouco isso, juventude, sabe por quê? A Bíblia vai ficando de lado e você conhece todos os heróis, conhece todos os poderes, conhece todos os pontos para cada força de cada carta. E a Bíblia? E a oração? Sabem quem é essa pessoa? Vocês reconhecem esse jovem? Um jovem um pouquinho mais velho. Sabem quem é esse homem? Eu não tenho a menor noção. Já viu que coisa sem graça pegar fotografia de quem você não conhece, a não ser que tenha alguma coisa muito engraçada? Olhar retrato de quem você não sabe é a coisa mais patética que existe. Dá impaciência ficar olhando foto que você não vê ninguém que você conhece. Jovem, sabe o que me preocupa? Que assim como você olha uma foto e acha sem graça por não conhecer esse personagem que eu não sei de onde eu baixei da internet, não sei nem de onde ele veio. Enquanto a Bíblia não for teu livro preferido, você continuará vendo Jesus como um fantasma, um desconhecido na tua vida, jovem. E às vezes é sem graça folhear a Bíblia, como é sem graça um álbum de fotografia que você não conhece as pessoas. Às vezes é sem graça ler histórias bíblicas, quando é sem graça, como é sem graça você olhar uma fotografia de alguém que você não conhece, de um casamento que você não está nem aí. Jovens, enquanto a Bíblia não for seu livro predileto, Jesus continuará sendo um fantasma na sua vida. E foi o que aconteceu lá no coração do mar da Galileia, porque Pedro pensou que era fantasma, exatamente o Deus que estava vindo ali para lhe ajudar, enquanto os relâmpagos piscavam nas alturas. E o fantasma fala, João 6,20, mas Jesus lhes disse o quê? Sou eu, não temais. Meus jovens, se preparem para essa noite, porque Pedro, que era o mais intranquilo, mais entusiasmado e empolgado, depois é o mais intranquilo, depois começa a ser o mais crítico, passa a ser o mais batalhador no meio das águas, depois se transforma o mais desanimado e quase morto no meio das águas. Agora Pedro era o mais medroso vendo um fantasma, de repente o fantasma fala, e agora Pedro é o mais empolgado que diz, é Jesus! Que noite para Pedro! E sabe o que acontece? Esse milagre não acaba aqui. Porque o milagre continua, eu quero apenas ler para você o que acontece em Mateus 14, 28 a 31. Respondeu-lhe Pedro, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse o quê? Vem, Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Venha comigo ao coração do mar da Galileia.
Pedro, que antes era o mais empolgado, depois o mais decepcionado, o mais crítico, o mais lutador no meio dos mares, o mais desanimado e quase morto no meio dos mares, era o mais medroso ao ver fantasma, agora é o mais crédulo ao ver Jesus, e agora é o mais corajoso dizendo: Senhor, então se és tu, me deixa andando nas águas junto contigo. Porque Jesus veio andando sobre as águas, e não teria história de pescador mais fantástica para contar do que um pescador dizendo que andou sobre a água. Imagine você como Pedro: Senhor, se és tu, então deixa eu ir contigo. Agora Pedro é ousado. Claro, quando você descobre Jesus, você fica empolgado, né? E sabe o que Jesus disse? Pedro, vem. Meus irmãos, nunca vamos imaginar a cena. Os relâmpagos piscam, a chuva cai, o céu parece estar encostando aquelas águas que parecem estar cobrindo aquele barco, e agora no meio daquela bagunça inteira, tem Jesus a alguns metros, Pedro dentro do barco, olha Jesus que diz: vem Pedro, e sabe o que Pedro faz? Tira o pé de dentro do barco. O mundo parece parar, os discípulos, queixo caído, encostado no joelho, olham o que é que vai acontecer. Pedro tira o pé do barco. É o momento entre a fé e um grande mergulho, né? E Pedro faz isso. E quando Pedro faz isso, jovens, nunca vamos imaginar, mas a água era sólida, feito grama. A água era sólida, feito chão. Os discípulos, no meio daquela bagunça inteira da tempestade, que ainda continuava clamando os demônios, observe, eu posso ver João olhando para Tiago, olhando para todos ali, Bartolomeu, para Mateus, eles veem: o que é isso? Pedro olha Jesus: ah, jovem, se você acreditar em Cristo, você vai andar sobre as águas. Só que sabe o que acontece? Pedro olha Jesus, e Pedro vai olhando Jesus, e Jesus olhando Pedro, Pedro olhando Jesus, Jesus olhando Pedro, e Pedro começa a andar, imaginando: quem é que vai acreditar nessa história de pescador? Eu estou aqui, o primeiro homem do mundo a pisar nas águas e não afundar. Sabe o que acontece? É a hora que o diabo pega você de imprevisto. Pedro olhava Jesus, Jesus olhava Pedro, Pedro olhava Jesus, Jesus olhava Pedro. De repente Pedro para de olhar Jesus e quer ver a reação da plateia, que quer pedir autógrafos para ele. Como é, será que estão meus amigos com canetas em mão e papéis, dizendo: Pedro, você é meu grande ídolo, são meus fãs. Pedro olha para trás. Enquanto Pedro olha para trás, ele não afunda. Feliz da vida, ganhando as honras e glórias dos seus amigos que lhe aplaudem feito tietes. Imagine a cena. Só que de repente Pedro volta para olhar Jesus, e o que é que acontece? Uma onda se interpõe entre Pedro e Jesus. Um relâmpago rasga o céu. Um golpe de água chega na face de Pedro. E Pedro percebe que volta a pesar 90 quilos. Imediatamente Pedro começa a afundar. E agora, jovens, naquele mesmo dia Pedro era o mais empolgado, o mais entusiasmado, o mais desanimado, o mais crítico, o quase morto, o com mais medo, o mais corajoso, o mais ousado, o que andava sobre as águas. Agora Pedro volta a afundar e ser de novo o Pedro que está quase morrendo. Essa é a história da Bíblia. Sabe o que Pedro diz? Senhor, me ajuda. Eu não sei como Jesus atravessa uma onda no meio dela, e eu posso ver Jesus antes de Pedro começar a borbulhar, porque ele afundou de vez. Agarra a mão de Pedro. E jovens, nessa hora, isso não é um filme, isso é uma história bíblica. O que acontece senão Jesus arranca Pedro das águas, e nesse exato momento a tempestade para. Nesse exato momento as nuvens somem, as ondas param, relâmpagos desaparecem, estrelas voltam, a lua desenha sua poesia no céu. Os discípulos embasbacados, queixos caídos, e Pedro envergonhado, sente a força de Jesus tirando ele das águas. Eu imagino Jesus colocando os ombros embaixo dos braços de Pedro, dizendo: Pedro, se apoia em mim. Pedro, que era o mais empolgado, o mais desanimado, o mais crítico, o mais lutador, o mais desanimado para morrer, o mais medroso pelo fantasma, o mais corajoso ao ver que o fantasma era Jesus, o mais incrível andando sobre as águas, o mais patético se afogando novamente nas águas. Agora Pedro é o mais envergonhado. Que noite. Silêncio total, Pedro não fala nada, apenas volta com Jesus para dentro do barco. Quando entra no barco, eu posso imaginar Pedro com vergonha de olhar Bartolomeu, João, Tiago, Judas, Tomé. Só que eu posso imaginar que Jesus chega bem pertinho de Pedro e sussurra o que você acabou de ler comigo na Bíblia. O quê?
Pedro: por que duvidaste? Pedro, por que você duvidou de mim? Jovens, sabe qual é o maior problema no milagre dessa noite? Não é você ser um ateu. Não é você ser um incrédulo. Hoje 99% dos jovens brasileiros creem em Deus. Você viu comigo isso no domingo. Sabe qual é o maior problema? Não é um jovem que não crê em Deus. É um jovem que divide Deus com mais alguma coisa. Sabe o que quer dizer dúvida? Dúvida não quer dizer negação. Dúvida não quer dizer não creio. Dúvida não quer dizer não. Dúvida não quer dizer jamais. Sabe o que quer dizer dúvida, meu jovem? Divisão. Dúvida não é andar em direção oposta. Dúvida é andar em direção paralela. Dúvida não é você dar as costas para Deus e dizer, eu não sou mais da igreja. Dúvida é você vir na igreja, mas nem por isso colocar a Deus em primeiro lugar. E jovens, a frase desta noite você não vai esquecer. Dúvida é jamais dividir Deus com nada. O Pai do céu que te ama, sabe por quê? Quando você confia somente a Deus, tem a Deus e tudo mais, mas quando você confia em Deus e em mais alguma coisa, termina sem Deus e sem nada mais. Pedro se acomodou, se acostumou, Jesus está me ajudando, então agora eu posso confiar na reação dos meus discípulos. Que agora deixaram de ser discípulos de Cristo, vieram meus discípulos, porque eu sou o pescador que anda sobre as águas. Coitado do Pedro. Jovem, quando você confia somente em Deus, tem Deus e tudo mais, mas se você divide Deus com mais alguma coisa, termina sem Deus e também termina sem nada mais. O diabo arranca tudo de você. Juventude dessa igreja, chega da gente ficar dando voltas em volta do muro de Jericó. Chega da gente ficar esperando. Chega de você ficar dividindo Jesus com algumas coisas. Chega de você ficar dividindo a igreja com alguns hábitos secretos que só você sabe os sites que você visita. Chega de ficar dividindo Jesus com alguns hábitos secretos na sexta-feira à noite que só você sabe que bebe. Chega de você ficar dividindo a verdadeira fé em Cristo Jesus com o cigarro que você esconde embaixo do teu travesseiro e teus pais não sabem. Porque você usa alguma pastilha especial e disfarça até teu hálito. Vai num campori, vai no acampamento de carnaval, e quantos jovens eu tenho chorado e percebido, coitados desses jovens que creem em Deus, vão na igreja, vão no acampamento, assistem uma semana de oração, participam de um revive, mas mesmo os jovens que vão no apelo, tem lá na gaveta do seu quarto coisas que você divide Jesus. Essa noite, jovem, não é sobre o serviço, essa noite não é sobre salvação e sonhos, essa noite, jovem, não é sobre fé, essa noite não é sobre alegria, essa noite é sobre exclusividade de Cristo. Quer saber de uma coisa? Muitos se perderão, não porque estarão 100% perdidos. Jovens universitários, muitos se perderão porque estarão 99% salvos. É uma triste declaração, mas muitos não estarão salvos, não porque se perderam 100%, não porque cuspiram em Cristo, ou porque disseram, nego Jesus, pelo contrário. Vêm na igreja, cantam no coral, passam a lição, estudam a lição, leem a Bíblia, às vezes fazem oração, mas mesmo assim, estes jovens estão com 1% da vida sem pôr em dia com Cristo. É uma posição muito perigosa, perto o bastante para não perder Jesus de vista, e longe o bastante para não colocá-lo em primeiro lugar. Perto o suficiente para não perder Jesus de vista, Ele está lá, eu estou vendo. Mas longe o bastante para você não dizer, é só Jesus e ninguém mais. Eu escolho só Jesus e não olho para trás. É só Jesus e eu não divido com nada mais. Juventude dessa igreja, chega de você ficar dividindo Jesus com alguma coisa. Eu conheci uma jovem chamada Rose quando eu estava no 3º ano do curso de teologia. É uma história que eu não gostaria de contar a você, mas é uma história que existe na minha vida. E jovem, naquela vez estava eu visitando várias pessoas no curso de teologia quando eu confirmei meu chamado. Fui fazer teologia sem ter certeza que eu seria pastor. Não pense que a gente já chega lá com o chamado garantido. Às vezes você vai confirmar durante o período do teológico. 3º ano para mim foi o momento onde Deus disse, é isso que eu quero para você mesmo. Nas conferências, quando eu tinha 17 alunos, pouquinho perto de Paranaguá, onde eu comportei e levei aquele fora do irmão surdo, eu trabalhei em Matinhos, também litoral do Paraná.
E ali eu tinha 17 casas para visitar todos os dias, com uma bicicletinha que o pastor evangelista tinha nos dado. Eu preferia um skate, mas ele deu bicicleta. Então a gente ia de casa em casa de bicicleta, porque era mais rápido, perdão. Meus jovens, nunca vou me esquecer que na primeira noite daquelas aulas bíblicas, uma jovem chamada Rose, de 32 anos, assistia e ficou como minha aluna. E todos os dias eu ia na casa dela, e Rose era uma jovem que tinha uma filhinha que sempre estava no quarto e recebia a verdade com tanta paixão que eu percebia: esta jovem está conhecendo Jesus. Passamos a Bíblia, ela aceitou. Passamos tantas outras verdades, ela aceitou. Falamos sobre o santuário, ela aceitou. Falamos sobre a criação de Deus, ela aceitou. E eu senti que depois daquelas 10 manhãs onde eu passava na casa dela, ela estava a um passo de se batizar. Apenas por uma razão que me preocupava. Na sala que a gente estudava, atrás dela tinha uma estante com pelo menos 15 santinhos, que eu percebia ser tradição da família. Aquele dia eu sabia que eu iria visitar a Rose, porque havíamos acabado de estudar os 10 mandamentos, inclusive um mandamento que diz: não farás para ti imagens de escultura. Fiz uma oração, cheguei com a minha bicicleta, bati na casa. Rose, ela me atendeu sorrindo e disse: pode entrar, professor. Entrei, pus a minha mão sobre a Bíblia na mesa dela e falei: Rose, está preparada para o estudo de hoje? Pois não. Rose, eu quero perguntar para você se você está aceitando tudo que a Bíblia está dizendo. Claro que sim. Seus olhos brilhavam curiosidade. Oramos e abrimos a Bíblia em Êxodo 20. Ela começou a ler todos os mandamentos e leu os 10 mandamentos e disse: professor, eu aceito. Eu falei: Rose, você entendeu tudo que a gente acabou de ler? Claro, professor. O sábado tem que ser um dia de guarda. Eu falei: bom, aceitou o sábado, percebeu a vontade de Deus nos seus mandamentos. Rose, só que você entendeu tudo que está escrito? Ela falou: sim. Eu pedi: Rose, lê mais uma vez. Então ela leu mais uma vez e chegou no mandamento das imagens de escultura. Só que ela passou e depois a ficha caiu e ela voltou. Professor, só me explica um pouquinho esse mandamento. E ali eu comecei a perceber a luta entre o bem e o mal. Rose, é o que você está lendo. A Bíblia diz que só Deus tem poder, que você tem que confiar em Deus unicamente. Você não precisa dividir a confiança com ninguém mais, Rose. Inclusive com imagens de pessoas que morreram ou talvez nem existiram e que não têm poder nenhum para lhe ajudar. Jovens, nesse momento o semblante da Rose mudou. Ela olhou para mim e disse: não, mas espera aí, você está dizendo que esses santinhos atrás de mim não devem ser usados? Eu falei: Rose, leia de novo a Bíblia. Ela leu mais uma vez aquele mandamento. Não entendi ainda. Eu falei: Rose, chegou o momento de você enfrentar a tradição da tua família, que sempre adorou, que sempre trouxe fé a esses seres inanimados. E Rose, você tem visto comigo que Deus é tudo, apesar de tudo. Professor, mas o senhor quer dizer que para eu ser cristã, então eu tenho que abrir mão dos meus santinhos? Eu falei: Rose, leia de novo. Eu não vim dizer nada mais do que a Bíblia. E ela leu de novo e ali começaram a brotar lágrimas nos olhos dela. Eu percebi a luta entre um jovem abrir mão de tudo para seguir Jesus. Mas não é possível, professor, isso aí é tradição da minha família, da minha avó, da minha bisavó. Eu não vou abrir mão disso. Eu falei: Rose, pelo amor de Deus que você tem crido até aqui, isso não tem poder a não ser em Cristo Jesus nosso Senhor. Então ela deu um pulo para trás na cadeira e disse: professor, espera um pouquinho que eu quero pensar. Eu falei: Rose, não tem tempo para pensar. Eu sabia que se eu saísse daquela casa, ela não a receberia de novo, porque é o momento onde as pessoas dão um passo para trás. Eu falei: Rose, é agora ou nunca. Chegou o momento do sempre, Rose. Professor, volta amanhã. Não, Rose, são apenas tradições. Professor, então ela fechou a Bíblia. Volta amanhã. E agora lágrimas brotaram nos meus olhos. Eu disse: Rose, você tem vindo comigo 10 dias, esse é o 11º dia. Os santinhos não são mais importantes do que a vontade de Deus, que quer ser único na tua vida. Ela falou: mas professor, é a minha tradição. Abriu a porta e um jovem de calça jeans e tênis pegou a sua bicicletinha com 23 anos e saiu daquela casa. Eu fiz uma oração: Senhor, opera. 24 horas depois, naquela noite, ela não apareceu na reunião. Eu voltei à casa dela, bati, ninguém atendeu.
Orei mais uma vez e bati mais forte. Ninguém atendeu. Na terceira vez que eu bati, uma criança começou a chorar lá dentro, no quarto de criança, mostrando que tinha gente em casa sim. A Rose nunca mais atendeu. Todas as vezes que eu prego sobre a Rose, eu oro por ela, sabe por quê? Porque ela ainda continuou dividindo Jesus depois daquela série de conferências. Professor, volta amanhã. É a tradição da minha família. Meus jovens, sabe qual é o pecado da dúvida? O pecado da dúvida não é você dizer que você não crê em Deus. Jovem, o pecado da dúvida é você dividir Deus com algum hábito que você está tendo. E jovem, pelo amor desse Deus, te pergunto, até que ponto você tem dividido Deus com um namoro sem princípios? Até que ponto você tem dividido Deus com músicas que você nunca deveria ouvir? Jovem, até que ponto você tem dividido Deus com sonegação de impostos? Até que ponto você divide Deus com um palavreado meio jocoso, como um jovem cristão não deve ter? Até que ponto você divide Deus com os vícios secretos que você tem? Ah, jovem, até que ponto você divide Deus com aquilo que teus olhos estão vendo? Essa noite é para você, pelo amor desse Deus, entender que quando você confia somente em Deus, tem Deus e tudo mais. Mas se você divide Deus com mais alguma coisa, no final termina sem Deus e sem nada mais. E sabe o que acontece? Solidão. Inferno não é fogo, inferno é solidão. Inferno não é calor, inferno é morrer sozinho. Inferno não é o que você vê por aí. Inferno é você se sentir tão vazio, tão vazio, tão vazio, que a solidão seja eterna, numa morte que não acabe mais. É isso que o pecado entrega para você quando promete uma miragem. Solidão. Jovem, chega de dividir Jesus. E essa noite eu estou falando para algum jovem que está dividindo Jesus com alguma coisa. Eu sei que essa noite eu preciso pegar um pouquinho mais firme com você, jovem, porque não adianta entregar pães, não adianta sonhar grande, não adianta ser feliz e ter uma fé profunda, se você não estiver em paz com a tua consciência. E como está a tua consciência essa noite, querido pai de família? Uma vida dupla? Duas famílias mantidas ao mesmo tempo? Como está a tua consciência, mãe? Fala demais, perde a cabeça, divide Deus com uma cólera insuportável. Pelo amor desse Deus, chegou a hora de você colocar a Deus como primeiro, último, em tudo, acima de tudo, exclusivo e para sempre. Ouça um amém, igreja. Isso são jovens preparados para a volta de Cristo. Você vai ouvir uma música. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos como você está, e como um filme você percebesse o mesmo Pedro que de mais empolgado passou a ser o mais desanimado, depois o mesmo Pedro, o mais crítico, quase morto no meio das ondas, depois passa a ter medo de fantasma, passa a crer em Jesus e ser corajoso a ponto de andar sobre as águas, e depois passa a ter medo de novo, quase morre afogado, e então volta ao barco graças a Jesus e ouve uma frase: por que você me divide? Jovens, masturbação, o sexo, os hábitos, as drogas, as revistas, jovem, os sites, as boates, as festas, os rachas. Meu jovem, isso é pouco demais em relação ao céu que você perde. Não divide Deus com nada mais. Não divide Deus com nada mais, pelo amor desse Deus que não quer ser dividido por nada. Ou Deus é tudo na tua vida, ou Deus é nada. Ele não admite 99% de entrega. Ou é 100%, ou você vai ficar sozinha, ou você vai ficar sozinho, como talvez esteja se sentindo agora. Jesus em primeiro lugar. Fecha teus olhos. Passe como num filme aquilo que você está dividindo com Cristo. Vale a pena abrir mão disso. Vale a pena estar pronto. Amém? Não divida Jesus com nada mais. Que Deus te abençoe. Eu quase não me lembro, foi há muito tempo atrás.
achei que era o fim. Milagres eu não via, nem saída ou solução. E eu me lembro quantas vezes minha fé vacilou, mas o amor de Deus mostrou-me a certeza de vencer. E hoje sei que Cristo é o caminho que sempre seguirei. Escolho Jesus sem olhar para trás. Eu tomo sua cruz e sua mão. Entrego meu ser e meu coração. O que mais posso oferecer? Assim como a noite irá findar e um novo sol irá brilhar, decidido hoje estou. Escolho Jesus. Com o que quer que você esteja dividindo Jesus agora, isso não é mais forte que Jesus. Talvez sejam santinhos, talvez sejam algumas roupas que você sabe que não devem ser usadas. Meu jovem, não divida Jesus com nada mais, mas eu te peço pelo amor desse Deus, esteja pronto. Amém? O que tem mantido você na dúvida? Chegou a hora de você dizer: Senhor, pega esse pecado, embrulha no tamanho do teu sangue, joga ao pé da cruz, mas Senhor, eu saio essa noite vitorioso sobre aquela situação que está me deixando na dúvida. Talvez você não tenha outra oportunidade de dizer: Senhor, chega de duvidar, eu quero me entregar 100% e estar salvo quando tu voltares. Meus jovens, eu quero fazer um convite essa noite, e não é para todos os jovens, porque eu sei que tem jovens que talvez estejam bem com a sua consciência, mas eu sei que existem jovens que talvez não estejam tão em paz com a sua consciência, que talvez gostariam de dizer: Senhor, me perdoa. Você acha que Deus não pode revirginar você? Pode sim, se você parar de dividir. Você acha que Deus não pode santificar tua mente? Pode sim, se você parar de dividir. Você acha que Deus não pode purificar teus ouvidos? Pode sim, se você parar de dividir. Será que essa noite tem algum jovem que tem estado um pouco longe de Jesus, dividindo Jesus, e gostaria de dizer: Senhor, me perdoe até aqui, misericórdia até aqui. Eu volto para o barco envergonhado por dividir, mas Senhor, eu entro nesse barco para nunca mais dividir Jesus. Amém? Será que eu tenho algum jovem assim essa noite? Eu sei que você está aí sentado, eu gostaria de ver quem é você. Esqueça essa igreja lotada. Eu quero convidar jovens que gostariam de pedir perdão por alguma coisa, por alguma luta, que gostariam de trazer aqui à frente uma alma pecaminosa, mas dizendo: Senhor, essa dúvida vai se tornar certeza a partir de hoje. Essa dúvida vai virar garantia a partir de hoje. Esse pecado vai ser abandonado a partir de hoje, Senhor. Tenho jovens assim essa noite. Quero ver se você tem ousadia de vir aqui. Amém. Jovens que querem pedir perdão por alguma coisa. Se você não tem, fique sentado sem problema. Mas se você tem algum cantinho escuro que eu não sei e não quero nem saber, e ninguém vai saber, nem teus pais, mas você sabe que não está bem. Jovens, peçam perdão a Deus, mas tenham uma vida santificada graças a Deus. Amém? Quantos jovens? Se cada um de vocês tem um pecado para ser perdoado, imagine o tamanho do perdão de Deus essa noite. Amém, querida igreja? São jovens que querem zerar não sei o que. Você sabe. Qual tem sido a dúvida? O pecado, o princípio quebrado. Vale a pena estar pronto, vale a pena ser santo. E é possível ser santo se você parar de dividir. Se com Jesus, momento a momento, você parar de dividir, seja bem-vindo a uma vida santificada. Que Deus abençoe você. Tem mais algum jovem? Eu vou esperar um pouquinho.
Traga o seu pecado para que você seja perdoado, mas eu quero que você saia daqui sem dividir Jesus com nada mais. E não me pergunte que Deus não me diga que Deus não tem poder. Não me diga que Deus não tem força para mudar teu passado, para mudar tua consciência, para mudar teu pecado. Amém? Feche os seus olhos. É só você e Jesus e ninguém mais. Porque quando você confia somente em Deus, tem a Deus e tudo mais. Agora, se você confia em Deus e em mais alguma coisa termina sem Deus e sem nada mais, bondoso Pai, aqui estão jovens e eu não pensava que seriam tantos, Senhor. Porque o apelo dessa noite foi específico para jovens cuja vida talvez não esteja em dia contigo e cuja gavetinha mais suja precisa ser trazida à tona para ser purificada pelo sangue da cruz. Talvez esses jovens tenham sentido o arame farpado do pecado que discretamente, incrível, eles disfarçam para todos, mas o arame farpado prende, eles se sentem às vezes sozinhos no meio das trevas dizendo que são luz. Cuida desses jovens, meu bom Deus. São pecadores, mas passam a ser filhos santificados pela graça. Perdoa-o, Senhor. Misericórdia do sangue na cruz, Senhor. Senhor, se eles estão dividindo a vida cristã com alguma coisa, meu Deus, chegou o momento de entrarem no barco de volta, talvez envergonhados, mas sentindo o abraço de um Cristo que diz: não duvide, não divida mais. Talvez aqui esteja alguém lutando, Senhor, com vícios tão grandes que é impossível vencer se não for pelo céu. E é por isso que eu imploro que o céu esteja em função desta pessoa, para que qualquer hábito, qualquer vício, qualquer luta, qualquer pecado, Senhor, seja vencido não pela força humana, mas pela promessa eterna de que em Deus tudo podemos naquele que nos fortalece. Cuida desses jovens, que eles durmam em paz como jovens perdoados, como jovens santificados, em paz como jovens preparados, para que se Jesus voltasse agora, nenhum jovem, Senhor, que se Jesus voltar agora, nenhum jovem se perca, que todos estejam exclusivos, únicos e 100% teus, em nome de Jesus.